Estamos começando mais um episódio do nosso programa Tempos Católicos, hoje aqui nesse dia de Corpus Christi. E claro, uma satisfação muito grande estar aqui mais uma vez com vocês, pessoal que nos acompanha através aí do YouTube do Ceará em Pauta. É uma grande satisfação. Esse é o nosso 9º episódio e claro, é um episódio em que a gente vai conversar bastante sobre a questão do Corpus Christi e também temos um convidado aqui. Mas o convidado quem vai apresentar é meu amigo Antônio Gladstone. E, gente, sem perder tempo, porque o papo hoje vai ser bom, vai ser um papo muito gostoso. Gladstone, Ângelo, sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso podcast Tempos Católicos. Seja bem-vindo, Ângelo. Boa noite, meus amigos. Amor de Maria, a paz de Cristo e amor de Maria. Me desculpa aí o nervosismo, porque estamos com um convidado especial hoje aqui à noite, né? Quero mandar um abraço para meu amigo Leandro, para o irmão dele, o Ricardo, para meus amigos da Tecno Contabilidade, né? Faz tempo que a gente faz o programa, nunca mandei um alô para eles, né? Que eles sempre assistem nosso programa. E passa a bola agora para o Gledson. Boa noite ouvintes, boa noite amigos, irmãos na fé. Estamos hoje aqui nesse 9º episódio do programa Tempos Católicos. E como hoje é dia de Corpus Christi, trouxemos aqui um convidado especial, o José Carvalho, conhecido por J. Carvalho, muito conhecido aqui da nossa comunidade, aqui da paróquia de Limoeiro do Norte. E bem-vindos. E quero também mandar um alô aqui, fazendo como o nosso amigo Anjo sempre faz, mandar um alô aqui pro nosso amigo e ouvinte Joãozinho, que é ministro da Eucaristia, que mora lá no Arraial, ele, a sua esposa e a família. Um abraço e continue aqui conosco. É com você, J. Carvalho. Boa noite, ouvintes do programa Tempos Católicos. Boa noite ao meu amigo Gledson, o Steve, o Ângelo, a todo esse pessoal que está envolvido com esta programação espetacular, né? Para que você que esteja do outro lado possa nos ouvir e tirar bom proveito de tudo aquilo que nós estamos falando. Eu gostaria muito de começar o programa hoje para falar de uma coisa que eu não concordo. A gente vai falar de Corpus Christi. E muita gente, a própria mídia, fica dizendo o feriadão de Corpus Christi. Então, eu não chamo feriadão. É dia santificado. É um dia importantíssimo para a Igreja Católica, para nós católicos que acreditamos em Deus. Então, a gente nunca pode dizer um feriadão de Corpus Christi, feriadão da Semana Santa. Então, eu gosto muito de falar com relação a o dia santificado, um dia importantíssimo. E eu gostaria de iniciar para falar de Corpus Christi, falando um pouco de quando surgiu o Corpus Christi. Em 1263, um ano antes, portanto, da instituição do dia de Corpus Christi, um padre alemão chamado Pedro de Praga parou na cidade de Bolsena depois de uma peregrinação à cidade eterna. A crônica geralmente o descreve como um padre piedoso, mas que tinha dificuldade para acreditar que Cristo estivesse realmente presente na hóstia consagrada. Como hoje também tem muita gente que tem dificuldade. Vindo de um padre, a gente até acha mais, assim, estranho, né? Mas é gente. Aonde tem gente, tem diversidade, né? Então, o padre tinha essa dificuldade de acreditar que o Cristo estaria na hóstia consagrada. Realmente, é um assunto muito delicado. E, então, quando celebrava a Santa Missa sobre o túmulo
de Santa Cristina, mal havia ele pronunciado as palavras da consagração, quando surgiu um sangramento, escorrendo gotas de sangue, né, da hóstia consagrada, gotejando em suas mãos e descendo sobre o altar e o corporal, aquele pano de linho que o padre usa na hora da consagração, certo? Gotejando em suas mãos e descendo no altar sobre o corporal. O padre ficou imediatamente perplexo. A princípio, ele tentou esconder o sangue, mas então interrompeu a missa. O padre pediu que se levasse à cidade vizinha de Orvieto, onde o Papa Urbano IV então residia. Quer dizer, foi um assunto, assim, por dizer, de grande importância para a Igreja Católica, né? Um acontecimento desse não é todo dia que acontece, né? Mas isto realmente aconteceu e foi de uma perplexidade enorme. O Papa ouviu o relatório do padre e o absolveu. Claro, ele é humano, ele tem esse direito de ser frágil nas suas considerações, nas suas crenças. Todos nós, seres humanos, temos esse direito de ser frágil, né? Mas, em compensação, ele achou que não era talvez nem digno de que isso acontecesse com ele, né? Mas, graças a Deus, foi uma coisa milagrosa, pode assim dizer, né? Então, o Corpus Christi é uma festa que faz parte do calendário católico desde o século XIII e foi criado com o intuito de celebrar a realização do sacramento da Eucaristia. Corpus Christi é uma festa que faz parte das tradições da Igreja Católica desde a criação da celebração no século XIII. Então, por volta de 1264, mais ou menos, 63 para 64. Que 63 foi na época do milagre, pode assim dizer, né? E 64 foi quando foi instituído o dia de Corpus Christi. Certo. Pois é. Então, veja bem. Você sabia que a festa de Corpus Christi é a festa do corpo de Deus? O corpo e sangue de Jesus, uma festa católica que busca celebrar o mistério da Eucaristia. Muitas vezes as pessoas que não são católicos e que não acreditam em Deus acham quase que é impossível aquela hóstia ser transformada no corpo e o vinho no sangue de Jesus. Mas é isso que acontece. Basta ver o milagre que aconteceu, né, com o padre por volta do ano 1263. Um ano antes, portanto, da instituição do dia de Corpo de Cristo. Então foi, assim, um evento de grande importância para a Igreja Católica. Tiver a imagem aí, né? Tanto tempo passado, né? E ainda constitui essa imagem. Quer dizer, para quem é da Igreja Católica, a gente tem uns que não acreditam não, né? Mas você vê que isso é verdade, a imagem é impactante, né? Para quem já está acostumado, nós que já vemos essa imagem várias vezes, né? Mas você, amigo, que está nos vendo, olha aí. Isso é milagre, meu amigo. Isso é muito milagre de Jesus Cristo. Isso é muito importante a gente falar também, Gleison, que, né, no momento, como o Sr. J. Carvalho falou,
é justamente no momento da consagração, que é aquela segunda parte da missa, a gente pode dizer assim, né, seu J. Carvalho? Que aí ocorreu isso. E para quem está nos ouvindo agora, nos assistindo, teria como o senhor explicar um pouco como é que seria, então, essa segunda parte, dessa consagração, esse momento aí, que sangrou aí, então, a hóstia consagrada? Assim? O padre, ele não acreditava que a consagração transformaria o pão no corpo de Deus, né? E o vinho no sangue. Ele tinha dificuldade de acreditar nisso. Eu acredito que no fundo do coração dele, ele sabia que isso aconteceria, porque ele teve uma formação católica para isso aí, né? Para que ele tivesse essa mentalidade. Mas ele sentia dificuldade, como muita gente hoje sente dificuldade de acreditar, né, nos milagres de Lourdes, nos milagres que acontecem pela Igreja Católica, né? Então, é um direito que cada ser humano tem devido à sua fragilidade. Nós realmente somos pessoas frágeis, né? Você vê que São Pedro, quando foi caminhar sobre as águas, que Jesus disse, pode vir daí para cá, ele foi caminhando, e quando chegou lá na frente, parece que faltou a fé, e ele começou a afundar, né? Então, Jesus disse, homem de pouca fé, e levantou pelos cabelos. Então, essa fragilidade faz parte do nosso ser humano que nós somos, né? Mas eu acredito que ele deve ter ficado assim, no estado de graça, no estado de espírito, por demais, assim, sei lá, Ave Maria, um negócio desse é fantástico. É uma coisa que não existe palavras para a gente vir aqui e dizer da alegria, né, de você sentir uma situação dessas, é muito difícil. É muito difícil de acontecer e que sorte deles, né, que tiveram essa oportunidade de acontecer. Gleidson, também teve outro milagre, Gleidson? Explica pra gente aí. Teve outro milagre que aconteceu antes desse, né? Esse milagre que é conhecido pelo de Bolsena e Orvinheto, né? Que fez que o J. Carvalho estava falando, que aconteceu em 1263, que logo em seguida, em 1264, o Papa Urbano IV instituiu o Corpus Christi. Antes disso já tinha tido um milagre, conhecido milagre de Lanciano, ou milagre de Lanciano, né, falando em português. Esse milagre também foi de um padre, né, da ordem de São Basílio, que duvidava da transubstanciação. Então ele não acreditava que naquele momento da consagração haveria transubstanciação. E a hóstia se transformou num pedaço de carne, como a gente pode ver na imagem aí. Isso, pronto, essa imagem aí dá para ver melhor. O que acontece? Ele não acreditava e a hóstia virou esse pedaço de carne, onde estudos agora no século XX, né, apontam que esse pedaço de carne é do coração, do miocárdio do coração. O músculo, né? Do coração. O músculo do coração. E ali, naquele frasco ali, naquela âmbula ali, tem o sangue coagulado, né? E através de estudos já se verificou que sim, né, de sangue e carne humana, certo? E que a forma como ele foi cortado, vamos dizer assim, a forma desse recorte da carne, desse miocárdio, né, é coisa muito difícil de ser feita na época. Primeiro, porque é um pedaço muito fino, né? E o sangue conserva ainda proteínas que ao longo do tempo já eram para ter se desfeito, porque nós estamos falando de um milagre de mais de 1.200 anos. Então, por volta do ano 700 depois de Cristo. E a igreja, né, vamos dizer assim, defende, né, e mostra que realmente, embora os nossos olhos não consigam alcançar
a realidade que tem na transubstanciação, mas Deus, através desses milagres eucarísticos, tenta tornar isso como aconteceu com o apóstolo Tomé, né? Nós podemos dizer que esses dois sacerdotes agiram como Tomé, só acreditaram vendo, né? E como Jesus diz, felizes os que acreditam sem terem visto. Então, hoje, essas relíquias estão expostas, né? Na Europa, aí acho que ainda está até hoje na cidade de Lanciano, e quer dizer, é uma prova da presença de Jesus, né, na Eucaristia. Já se verificou até a tipagem sanguínea, tanto a carne como o sangue tem o mesmo tipo sanguíneo, AB, e assim, é um grande milagre, além de ter tido essa transformação, né, é também o fato dessas relíquias estarem hoje ainda nesse estado de conservação. É outro milagre. Como o estudioso, o doutor que fez o estudo indagou, o fato ainda de essas proteínas do sangue ainda estarem conservadas, visto que não houve nenhuma interferência de química ou de mumificação para que elas estivessem assim. É fantástico, né? É fantástico. Eu queria até fazer um pequeno lembrete, que a comemoração do dia de Corpus Christi acontece exatamente 60 dias após a Páscoa, né? A data é celebrada obrigatoriamente em uma quinta-feira. São coisas que a gente só vendo, né, para acreditar, né? Assim mesmo. Numa quinta-feira. Isto acontece como uma simbologia pelo fato de que a última ceia ocorreu em uma quinta-feira, segundo a tradição. A Igreja Católica tem todo assim um cronograma, né, para lançar as suas datas, baseado em alguma coisa, não é aleatoriamente, é baseada em alguma coisa, né? Esse milagre aqui da transformação da carne, do sangue, tudo são coisas que a gente, às vezes, a cabeça humana fica com dificuldade, às vezes, de absorver tudo isso, porque é tão grandiosíssimo que a nossa mente é pequena para absorver essa grandiosidade que é o poder de Deus, né? O milagre é, sem dúvida, um poder que só Deus tem esse milagre. Só Deus ressuscitou Lázaro já há 3 dias de morto, já fedendo, né? Ninguém queria nem abrir a porta, mas Deus foi capaz de realizar tudo isso aí, porque ele é filho de... Jesus Cristo é filho de Deus. E entre Pai, Filho e Espírito Santo não existe, assim, diferença, né? Ninguém vai ao Pai senão ao Filho, ninguém vai ao Filho senão ao Pai. Dos apóstolos, né, que seguiam Jesus, quando Jesus fazia um milagre, eles ficavam sem acreditar. A gente que nunca viu, né? É mais difícil ainda, mas quem tem fé vai seguir a nossa igreja católica, a única e verdadeira, não tem outra igreja sem ser fundada por Jesus Cristo, as outras é fundada por homens, não se ofende os evangélicos, mas é a verdade. Então, o que permanece na gente é a fé em Corpus Christi, é a fé que quando a gente está comungando, ali é o corpo e o sangue de Jesus Cristo. É como o Gleidson terminou de dizer agora há pouco, que felizes dos que não veem e creem, né? Porque aquele que viu, constatou. Uma coisa é você constatar um fato, e outra coisa é você acreditar nas escrituras, nas pesquisas, na história, né? Porque a gente, quando lê a Bíblia, vê que um livro daquele escrito há mais de 2.000 anos, sei lá, 3.000 anos, então hoje ainda se aplica à atualidade, na época moderna, né? Então é uma coisa que não tem explicação. Tudo que tem na Bíblia se aplica hoje e é uma realidade. Perfeito. Olha, a gente agora que vai dar, digamos assim, vamos dar início a essa segunda parte aqui do nosso podcast, que a gente vai conversar também sobre o apostolado da oração. O apostolado da oração, que um dos responsáveis aí, então, é o seu J. Carvalho. O apostolado da oração, que é muito importante aqui para a nossa diocese e, claro, para a Limoeiro do Norte. Enquanto o seu J. Carvalho prepara aí rapidamente aqui, vamos conversar bem rápido sobre a questão aqui
das notícias da diocese, muito rápido. A gente vai ter o quê? Ou vamos ter outra informação? Pera ainda. Qual é a informação, meus queridos? E após a missa hoje, né, vamos ter a procissão, né? Acompanhe a programação que daqui a pouco a gente diz o horário e tudo mais como vai acontecer. A procissão vai ser depois da missa, não vai ser antes não. Pela uma simbologia. Você que tá depois entendendo que a gente já tá depois da procissão, né? Não, mas é porque J. Carvalho vai explicar uma coisa muito importante. A gente só tá falando para as pessoas irem já se preparando, porque daqui a pouco nós vai explicar essa simbologia antes, durante e depois da missa por causa da procissão. Beleza, meu querido Ângelo. Só para avisar as pessoas também que hoje a gente tá gravando, o programa hoje é gravado, porque, claro, hoje é Corpus Christi, dia santo, e todos nós vamos pra missa, né? Ninguém aqui profetou a procissão, obviamente. Não pode perder. Não pode perder, né? Todos nós vamos. Inclusive, tem gente que pega esses feriados pra tomar uma, nós não vamos pra missa, né? Então, o que acontece? Pessoal, hoje o programa está sendo gravado pra gente soltar no horário direitinho. Mas falando aqui rapidamente aqui das notícias da nossa diocese, fiquei sabendo que Dom André, juntamente com o pessoal da CNBB Regional Nordeste, estiveram com o governador Elmano de Freitas. Aí Dom André esteve juntamente com os outros. Não sei o que foi que conversaram com o governador do estado do Ceará, mas eles informaram aqui através do Regional Nordeste 1 que o episcopado cearense se reuniu com o governador e com a Lia Freitas, a Lia Freitas é uma das responsáveis pelo planejamento, que também é a primeira-dama do estado do Ceará, e a Lia Freitas estiveram lá, então, no Palácio da Abolição. O Palácio da Abolição, que é a sede do governo do estado do Ceará. E aí, dentro dessa reunião que eles tiveram, não foi explicado aqui pela Regional Nordeste 1 o que conversaram. Mas as informações que a gente tem aqui é que foram conversar assuntos relacionados aí à questão religiosa. E essa questão religiosa aí pelo que rolou em bastidor, vamos aproveitar essa oportunidade mais uma vez para perguntar a Dom André depois da missa. Dom André, o que foi que o senhor conversou e trazer no próximo encontro, pro nosso encontro com os nossos ouvintes. Mas a gente tem uma foto aí da Regional 1 Nordeste 1, aí o governador ao centro, eles lá, a Lia Freitas, a gente vê também. Os demais eu não conheço, confesso que não conheço aí mais os políticos, que tá vendo o Walter Cavalcante aí, e Dom André lá no fundo. Do André, ele tá mais no cantinho ali. O arcebispo de Fortaleza tá aí? Dom Antônio. Cadê o Dom Antônio aí? Tá do lado Da direito primeira do governador. Dom Antônio também tá aí, então, olha aí, vamos dar um zoom pra gente ver melhor. Dom Antônio, o governador Elmano, não conheço os demais. E Dom André mais aqui, na pontinha. Dom André por trás aí, então. Muito humilde, né? Ele não gosta de se apresentar muito na frente, não, ele. Pois é, Dom André, mas a gente viu aqui dentro das redes sociais do Regional Nordeste, justamente que vocês estiveram lá com o governador Elmano de Freitas. E outra informação que a gente tem aqui, Gleison, também, é sobre o estado de saúde do nosso Papa Francisco, tá? Toda a comunidade católica mundial se reuniu aí para, em oração, pedir melhoras ao nosso querido Sumo Pontífice, o nosso Papa Francisco, que, graças a Deus, está até melhor de saúde. Ele que passou aí por 2 períodos, né? Esse é o segundo agora, que dá um susto em todo mundo, porque ele precisou passar por uma cirurgia. Na primeira vez, ele estava, Gleison, ele estava ficou internado, Foi pelo que... a uma cirurgia. Pode Foi falar, submetido a uma cirurgia. Pois é, agora ele foi submetido a uma cirurgia, mas na primeira vez não foi, Gleison? Não foi a primeira vez. Primeira vez ele só se internou, e do que ele se internou, ele ficou um tempo em repouso. Ele não havia sido programado, pelo que foram informados na época, e tá aí, esse é o boletim mais atual do relatório do Santo Padre. Diz o seguinte, o relatório do Vaticano: o Papa Francisco transcorreu um dia de repouso. A equipe médica que o acompanha no pós-operatório informou que o pontífice se alimentou com uma dieta hídrica, ou seja, só líquidos, né? Aí é um jeito bonito de falar isso.
Os parâmetros hemodinâmicos e respiratórios são estáveis. O decurso pós-operatório resulta regular. Na tarde de hoje, solenidade de Corpus Christi, recebeu a Eucaristia o Papa Francisco aí, diz o Vaticano. E sem muito tempo a perder mais, que eu já falei demais, acredito que esses sejam os destaques. Vamos todos agora, né, apreciar aqui o nosso querido J. Carvalho. Sim, Gleice, você quer falar? Olha, quando você quiser falar... Só continuar com a Isso. questão que nós estamos... Quando você quiser falar, só um fala no pouquinho lá no microfone. Vaticano ainda, né? Fale. Mesmo não indo celebrar a missa de Christi, Corpus Christi, né? De celebrar a festa de Corpus Christi, né? Por estar hospitalizado, o Papa Francisco nos deixou as seguintes palavras. Aproximai-vos com frequência e com devoção a Jesus, o pão da vida que dá força, luz e alegria, e ele se tornará a fonte de vossas escolhas e ações. Beleza? E para nós de língua portuguesa, ele ainda disse o seguinte: saúdo os peregrinos de língua portuguesa, de modo particular, os quantos vieram do Brasil e Portugal. A todos vos abençoo, desejando a vossas comunidades, a começar pela própria família. Procurem consolidar-se, imitando Jesus, que se deu na Eucaristia, fazendo-se alimento para os irmãos. Sede seus comensais, devotos e assíduos adoradores. Inclusive, Gleice, eu sou fã número 1 do Papa Francisco, porque é fantástico a gente ver a energia de um homem naquela idade, né? A gente vê a energia do Papa na idade que ele tem hoje, ainda peregrino nos países, nos assuntos mais polêmicos. Então, acho que ele se fortalece nas dificuldades, né? Então, como é um homem santo de Deus, a gente tem que tirar o chapéu para um ser humano daquela natureza. Com certeza. Porque com a idade dele, não sei nem se nós vamos estar vivos. Né? Não diga isso não, J. Carvalho. O homem é mais velho do que a gente. Aí quer que Deus dê muitos anos de vida para nós. Se Deus quiser. Se Deus quiser. Hoje é o futuro centenário aqui da gente. Se Deus quiser. Gente, então, dito isso, exposto isso, vamos aí para a pastoral. Para o apostolado da oração. Apostolado da oração. Esse negócio de pastoral pegou na minha cabeça. Viu, eu amo essa palavra pastoral. Eu tô falando até tudo pastoral, viu? Inclusive, o meu trabalho é a pastoral aqui do Ceará em Pauta. Porque a pastoral não é o nome mais santo, não mais, né? Mas, seu J. Carvalho, por favor, nos explique aí como é que tá o apostolado da oração, quanto tempo o senhor participa do apostolado da oração e, claro, como é que a gente também pode participar, seu J. O apostolado da oração, ela está de uma coordenação nova, né? Foi substituída agora, porque já estava com bastante tempo a outra coordenação, então já estava na hora da gente trocar os componentes. Então, vou dizer para que os ouvintes, aqueles que participam ou não participam, conheçam quem são os membros hoje da coordenação do apostolado da oração. É o Lucídio Nunes é o coordenador, eu, J. Carvalho, sou o vice, a Aurivânia Nobre é a primeira secretária, Socorro Carvalho, que é minha esposa, é a segunda secretária, a Adelina Granja é a tesoureira, a primeira tesoureira, e a dona Raimunda, que era a esposa do finado Ricardo, então ela é a segunda tesoureira. Então, veja bem, todo dia do apostolado, que esse ano vai ser dia 16, é na época em que entram os novos zelados. Zelados são pessoas que vão participar da Irmandade do Apostolado da Oração. Zeladores são aqueles que cuidam dos zelados, né? Que a zeladora tem que ser pessoas que já estejam dentro da Irmandade do Coração de Jesus. E esse ano nós temos a satisfação de ter umas 30 pessoas aproximadamente que vão entrar na Irmandade do Coração de Jesus. É muito importante
que a gente consiga o maior número possível, né? Então, o apostolado da oração foi criado aqui no Brasil em 1871. Está com 152 anos. Aliás, 150 não. Está com... Deixa eu ver aqui, eu até fiz as contas, mas está aqui. Tá com muito tempo, isso é Tá certeza. com muito tempo. Muito tempo. Exatamente. Mas é isso mesmo. Tá com bastante tempo. 1152 anos. Urra! Mas é Porque milenar. foi criada não, aliás, foi criada em 1871, né? 1871. E hoje nós estamos em 2023, então realmente é 152 anos. Ah, 152 anos, tá 152 certo. né? 52. Então, a gente está com uma programação aí para o dia 14 e 15, como um tríduo, né? 14, 15, 16 já é o dia, então não vai ter novena, porque já vai ser o dia... Né? Mas vai ter uma formação antes, né? Dia 10 de junho. Dia 10 de junho, na Igreja de Santo Antônio. Que é para as Para pessoas todas as pessoas que estão interessadas. que estão já inscritas, né? Uhum. Porque assim... Por exemplo, eu estou interessado em ser um zelado, aí eu vou para essa formação dia 10, para poder... Com certeza. Aí a celebração vai ser dia Vai ser no dia 16 de junho. de junho, que Certo. é segunda-feira, no caso, né? O 16, né? né? É para ser segunda-feira. Sexta, não? Calma Eu que a acho- gente olha aqui bem rapidinho, dia 16 vai ser uma sexta-feira. Ah, Sexta sexta-feira, né? sexta da formação. semana que vem. Pronto. Isso. Então, veja bem. Dia 10 é sábado agora. Então, É. sábado agora, você sabe informar o horário. 8 horas da manhã, Ah. na Igreja de Santo Antônio. Vai ter a formação. Vai ter a sábado formação. agora, dia 10. É. Pronto. E dia 14 e 15 Hum. tem a novena após a missa, a novena do Coração de Jesus, né? E eu gostaria que... E dia 16 vai já ser é a entrada, né? a entrada dos zelados. Exatamente. Às 8 horas da manhã tem missa, Pronto. e tem toda aquela programação, né? Uhum. Uma procissão com os novos que vão receber as fitas que simboliza que você faz parte do Coração de Jesus, né? É o crachá, né? Vamos dizer. A fita, então, é aquela vermelhinha que a gente Isso, conversa. com a- Entendi. com aquele- Então eu gostaria aqui de ler as promessas, as 12 promessas do Sagrado Coração de Jesus Sim, a Santa Margarida Maria de Alacoque. Alacoque, certo? Que hoje a gente sabe que essas promessas estão extensivas a todos nós que participamos Eu já fiz. do duas vezes. Coração de Jesus, né? Naquele tempo ele leu para ela essas promessas, mas hoje está extensiva a todos nós que fazemos parte Sim. da Irmandade do Coração de Jesus. A primeira promessa: a minha bênção permanecerá sobre as casas em que se acha exposto e venerada a imagem do Sagrado Coração. Então você vê que é um negócio sério, não é brincadeira. Quem faz parte do Sagrado Coração de Jesus tem que levar muito a sério, porque as coisas de Deus são coisas sérias, né? A segunda promessa: a minha bênção permanecerá sobre as casas. Não, eu darei aos devotos do meu coração todas as graças necessárias ao seu estado. A terceira: estabelecerei e conservarei a paz em sua família. Então isso aqui é um negócio que hoje está difícil, né? A gente vê a paz entre as famílias, né? Porque o que a gente vê hoje é filho matando pai, filho matando mãe e etc. Então, a terceira promessa do Coração de Jesus é essa: estabelecerei e conservarei a paz em suas famílias. A quarta promessa: eu os consolarei em todas as suas aflições. Quantas vezes a gente fica aflito, né? Numa situação, às vezes, delicada. Então, temos que acreditar que o coração de Jesus vai nos ajudar. Eu consolarei em todas as suas aflições. A quinta promessa: serei refúgio seguro na vida e principalmente na hora da morte. Aquele que acredita e que faz parte do coração de Jesus
terá uma morte mais tranquila, né? Uma passagem mais benéfica para sua nova vida, né? A sexta promessa: lançarei bênção abundante sobre os seus trabalhos e empreendimentos, certo? A gente não vai fazer fazer parte do Sagrado Coração de Jesus pensando em abundância, né? Mas Deus diz que vai mostrar, né, em abundância sobre os seus trabalhos e empreendimentos, mostrar o que for necessário. A sétima promessa: os pecadores encontrarão em meu coração fonte inesgotável de misericórdia, que para Deus não existe número, é infinito. Então, por isso que ele diz uma fonte inesgotável de misericórdia. A oitava promessa: as almas tíbias tornar-se-ão fervorosa pela prática dessa devoção. A nona promessa é: as almas fervorosas subirão em pouco tempo a uma alta perfeição. Até nisso, nós notamos que Deus se preocupou também com a nossa subida, né, para a outra vida. Ele diz que aquele que acredita em mim não morrerá, né, viverá para sempre. É assim que diz Jesus. A décima promessa: darei aos sacerdotes que praticarem especialmente esta devoção o poder de tocar os corações mais endurecidos. Essa aqui é uma das coisas bem difíceis, né? Você amolecer o coração de alguém não é uma tarefa fácil, né? Mas ele diz: aqueles que dará aos padres, né, o poder de conseguir dobrar os corações mais endurecidos, né? A 11ª promessa: as pessoas que propagarem esta devoção terão seu nome escrito para sempre no meu coração, certo? E a 12ª: a todos os que comunguem nas primeiras sextas-feiras de 9 meses consecutivos, darei a graça de perseverança final e da salvação eterna. Então, é o que chamavam antigamente de 9 sexta-feira, né? Os meus pais, meus avós, falavam muito nessas 9 sextas-feiras, né? Então, depois de a gente ver todas essas promessas, eu quero também lembrar que ao terceiro sábado, na Igreja de Santo Antônio, nós temos a reunião da nossa equipe de coordenação, todo terceiro sábado, às 17 horas. Às 18 horas, temos a adoração ao Santíssimo e às 19 horas, a missa, que essa missa é o coração de Jesus, quem tem seus leitores, é a coleta, é quem toma conta dessa missa, né? Seu Jota, uma pergunta bem rápida aqui. Quem não puder participar nesse final de semana e tem que esperar para o ano que vem? Tem que esperar para o ano que vem. Porque para essa que vai ser no dia 16, então, quem não puder fazer agora a formação no dia 10, aí não tem mais outra formação, né? Aí tem que esperar para o próximo ano. Mas nunca é tarde, né? Para ser católico, para ser um bom católico, praticante, devoto do coração de Jesus, nunca é tarde. Então, essa formação é só para aqueles que deram um nome ou que ainda queiram participar. Pode ser. Até o dia 10, né? Pode ser. Certo? Mas para participar no dia 10 eu deveria ter me inscrito antes, é isso? Não, pode se inscrever. Até no dia. Você só vai procurar uma zeladora, que no caso a minha esposa é zeladora, a Adelina é zeladora. Então você procura a zeladora, dá o seu nome, certo? Não paga nada para participar, certo? Só assim, depois que você está dentro do apostolado da oração, você contribui com uma quantia irrisória de R$3. Quer dizer, R$3 hoje não compra mais nem nada, né? Compra não, nada. Não. Então, é só para a gente ter aquela quantia das despesas necessárias
pra gente. Você sabe que ninguém hoje consegue fazer nada se não tiver algum dinheiro, né? Verdade. Então, R$3 é muito pouca coisa. Ninguém vai deixar de participar se por acaso não tiver R$3. E você vê as promessas, né? Será que as pessoas que viram nosso professor aqui, que é certo professor nosso, né, Gleice? Falando dessas duas promessas, precisa de mais alguma promessa? Precisa que Jesus dê uma casa, um carro, muito dinheiro para você seguir essas promessas. Você vê que Jesus disse, né? Você que crê em mim não morrerá, viverá eternamente. Então, para que mais promessas? Essa aqui está o suficiente para você participar do dia 10 dessa consagração, do dia 10 da formação e dia 16 da consagração. Não perca essa chance que está acontecendo para todos nós católicos. Eu achei muito importante essa minha participação hoje aqui, porque a divulgação não foi tanta, né? Porque, na realidade, nós não fazemos propaganda para você participar do coração de Jesus, né? Nós convidamos as pessoas. Mas hoje, a gente fazendo essa explanação, né, dizendo o que é o coração de Jesus, é mais fácil das pessoas que têm interesse de participar, né, querer realmente fazer parte do apostolado da oração. Porque uma coisa eu garanto, se a pessoa tiver ouvido direitinho como falou aqui, o Ângelo, quem ouviu todo o relato das promessas, eu acredito que deve ficar bem interessada em participar do apostolado da oração, porque só traz benefício para a vida e para a alma da gente no futuro, né? Porque às vezes a pessoa precisa repetir 2, 3 vezes. A formação vai ser dia 10. Dia 10. 10 de junho, não é 10 do mês que vem, não. 10 de junho. Depois de amanhã, né? Exatamente. Dia 16 é a sua consagração. Então não perca, não. Vamos relembrar 10 de junho, a formação. Depois da missa na Santo Antônio. Não é, J. Cavalo? Eu estou errado? São 8 horas da manhã a formação. Pronto, após a missa. E dia 16, que é uma sexta-feira, marque no seu expediente, peça folga ao patrão para se consagrar. Seu Jota, aqui outra pergunta para o senhor. Depois que entra no apostolado da oração, o que você faz? Qual é a rotina? Pronto. Como é o grupo de oração e tal? A rotina é assim. Toda primeira sexta-feira tem a missa, né? Que a missa é o ponto alto de nós católicos, é a missa, né? Toda primeira sexta-feira. E aí nós temos participação na paróquia com determinados eventos. Então, na festa da padroeira, nós temos o dia do apostolado da oração. Agora, na festa de Santo Antônio, nós também temos o dia do apostolado da oração. Então, o apostolado está sempre presente junto às pastorais, né? Junto às pastorais. Tem a pastoral tal que participa de tal dia. A gente ajuda a igreja a vender sorteio, etc. Ajuda na participação financeira quando, às vezes, o apostolado dá uma quantia X daquela pequena quantidade que a gente recebe, a gente ajuda, às vezes, alguém que precisa comprar uma medicação, uma coisa. Então, o dinheiro do apostolado não é para nada, é só para ajudar, somente para ajudar. Entendi. Eu vou dizer uma coisa aqui, não tenha vergonha, meu querido, sua voz é bonita, você é um homem desenrolado, fale! Gleice vai falar agora da hora da missa, né, Gleice? Da hora da procissão, esclareça aí. Assim, se o J. Carvalho já concluiu, tem mais alguma coisa a acrescentar sobre o apostolado da oração? O senhor queria... Muito interessante essa pergunta que o Steve fez, porque não é simplesmente só você ir lá e fazer a consagração, né? Tem todos esses ritos, tem toda essa vivência que a pessoa que é consagrada vai ter que ter, né? Para validar essas promessas que são feitas ao apostolado da oração, né? E aos devotos do Sagrado Coração. É o mais importante, você fazer parte do apostolado da oração, é exatamente a sua perseverança, né? É você participar das reuniões, é você participar das adorações, participar da missa, principalmente aquela missa da primeira sexta-feira e a missa do terceiro sábado de cada mês.
Claro que toda missa, você como católico, não vou dizer tenha o dever, porque ninguém pode assistir uma missa por dever. Você tem que assistir por convicção, né? É assim que você deve assistir uma missa, por convicção. É se você se achar atraído pela palavra de Deus. Mas, assim, é importante que você que faz parte do apostolado da oração participe da missa. No dia que você quiser fazer uma leitura, fique disponível para aquilo ali, para fazer uma coleta. Então, é muito importante a sua ajuda, a sua participação ao apostolado da oração. Só complementando aqui o que o Dr. Carvalho falou, é muito interessante esse conceito, mas, assim, realmente, você participar do apostolado da oração ajuda você a ter essa vivência mais íntima no seio da igreja, né? Com a Eucaristia, né? Isso. E essa questão também de você ir à missa, né? Às vezes você... Eu não vou nem dizer assim que você é só questão de obrigação, mas é porque você se sente mais... Você se sente motivado, realmente motivado. né? Você se sente aquela, né? Aquela alegria, aquela vontade de ir mais à missa, porque você sabe as consequências boas, né? Assim, os frutos bons que tem a questão de você estar sempre em comunhão e você estar recebendo a Eucaristia, né? Eu, pessoalmente, eu já fiz 2 vezes essas 9 sexta-feiras, né? Acreditando, já fiz 2 vezes. A primeira vez eu fiz há uns 20 anos atrás e agora na pandemia, agora no meio da pandemia, quando tentei no início da pandemia, mas aí com aquela restrição, né, de missa, né, então foi cortada e aí eu reiniciei e consegui durante o ano de 2022, né, concluir, consegui fazer as 9 sexta-feiras e foi difícil. Aliás, 2021, desculpa, foi durante o ano de 2021. Realmente foi difícil. Um propósito muito grande, né? Por sinal, teve um que eu achei que eu ia quebrar na sexta-feira aí do mês, porque quando eu cheguei, não tem missa. Aí não tinha missa, e tinha, né? Mas aí a missa era a ordenação do nosso sacerdote, dos 3 sacerdotes, né? O padre Diogo, o padre Marcelino e o padre Lucas, né? O padre Lucas Ashley. Aí, e aconteceu que eu tava lá no Santíssimo e, meu Deus, e agora? E aí padre Raimundo me viu e convidou para a missa e graças a Deus não quebrei. Foi assim, foi realmente providencial mesmo, porque eu achei, pronto, vou quebrar porque eu não fui convidado para ordenação, tinha limite de vaga, mas eu acho que o padre Raimundo viu minha aflição e por uma providência divina me chamou. Você quer vir para a missa? Eu quero, como eu quero. Você vê que no 12º propósito, né? Ele diz assim: a todos os que comunguem nas primeiras sextas-feiras de 9 meses consecutivos, darei a graça da perseverança final e da salvação. Pronto, já tô com os créditos assim lá, né? Se Deus Já tô com os créditos lá, graças a Deus. Mas é muito interessante, foi assim, são 9 meses, né? É como você estivesse passando por uma gestação. Você realmente, quando faz essas 9 sexta-feiras, eu digo porque eu fiz 2 vezes. E 2 vezes realmente aconteceram coisas extraordinárias. Em 2 períodos? Frutos, sim. Eu fiz um quando eu tinha uns 18 a 19 anos e fiz agora com quase 40. E aí, realmente... Só que eu nem sei se é permitido, eu nunca conversei nem com nenhum sacerdote, que tem coisas que eu guardo para mim, e eu acho que é muito da fé. Eu acho que a gente católico, mais do que a palavra, e mais do que às vezes coisas escritas, leis, preceitos, a gente tem muito aquela fé interior, né, que é própria da gente, acho, principalmente da gente aqui do Nordeste, que a gente cresceu numa fé assim, às vezes nem tem coisas até mal conceituadas, mas enfim. E essa primeira vez que eu fiz, eu já estava concluindo, e meu pai estava muito doente, né? E ele já estava em fase terminal. E eu disse, eu acho que eu tenho mais tempo na Terra para fazer novamente, né? E aí, em uma oração diante do Santíssimo, eu entreguei aquelas 9 sexta-feiras que era para minha salvação, para que fosse para a salvação dele. A fé é um fermento, né? Isso. A fé é um fermento. Você vai tendo fé pelas coisas da igreja, pelas coisas de Deus, e ele
e a fé vai crescendo cada vez mais. Quando você se ausenta da igreja, a tendência é você demorar a voltar. Por incrível que pareça, é assim que acontece. Quando você se ausenta da igreja, é difícil, mais tempo vai levar para você voltar. Às vezes precisa de um acontecimento, de um chamamento, né? Porque às vezes você passa tanto tempo ausente que aí vai se descuidando. O fermento murcha, né? O fermento murcha. A semente tá ali, mas Não vinga, né? Não vinga. Pois é, mas é muito interessante. E cada vez que eu vejo assim, essas questões das indulgências, né? E eu tava achando uma definição muito interessante que o padre Gabriel estava comentando nesses vídeos que a gente vê do Instagram. E eu vi numa conversa dele, acho que até também ele com o rapaz lá do Santo Fogo, e ele explicando essa questão da indulgência, né? Que hoje é um dia também de indulgências, né? O Corpus Christi tem condições para a gente obter indulgência. E o que é essa indulgência, né? E eu vou tentar explicar mais ou menos o que ele disse. Ele diz assim, é o seguinte: a indulgência, por exemplo, você é uma parede. Aí o pecado é um prego. Se eu não me engano, ele falou assim. E aí você vai, bate com o martelo aquele prego na parede. Aí você vai e se confessa, você tirou o pecado, né? Mas a marca do prego, você que é a parede, ficou a marca do pecado em você, né? E ficou essa marca. Que a cicatriz, essa né? cicatriz vai ficar aquela marca na parede. E a indulgência vem para arrumar essa marca, vem tirar essa marca do pecado, né? Então, na verdade, quando a gente confessa, a gente tem o pecado perdoado, a gente se reconcilia com Deus e com a igreja. Mas tem as consequências do pecado, né? E a indulgência serve para isso, para pagar essas consequências do pecado. Quer dizer, o prego, que é o pecado, foi lá e fez um buraco na parede, que é você. E a indulgência é essa argamassa, né? Que vai consertar a parede, aquele buraco que o prego deixou. E é muito interessante porque a igreja não só perdoa os pecados, mas também até você encontra nas indulgências essa graça até das consequências do pecado. E se eu estiver falando errado, no outro programa vem um sacerdote aqui, tá certo? Ele pode até me corrigir. Eu estou dizendo aqui palavras e o pouco que eu já li também sobre... A sua intenção é boa. Exatamente. Mas o conhecimento é limitado, né? Mas é isso mesmo. Mas assim, o pouco que eu li, eu entendi isso aí, e ele resumiu em palavras assim para bom entendedor, né? Para a gente conseguir assimilar, né? Então, hoje é um dia. Então, não perca. Quem puder ir à missa, tem condições aqui da indulgência. Eu vou ler rapidinho aqui, que é além de cantar o Tantum Ergo, na solenidade Corpus Christi. Esse Tantum Ergo é o hino que São Tomás de Aquino compôs. É aqui que nós cantamos como Tão Sublime Sacramento. Então, a gente tem que entoar esse hino hoje, certo? Que, por sinal, vai ser entoado, né? Na bênção final, após a procissão, né? Se confessar o quanto antes ou depois, né? Se você não conseguir se confessar mais hoje, mas amanhã você procura o sacerdote e confesse, né? E comungar, né? Você também tem que comungar hoje, né? E rezar pelas intenções do Papa, né? A igreja sugere um Pai Nosso e uma Ave Maria, né? Pelas intenções do Papa, né? Intenção do Papa, do Santo Padre. Então, quer dizer, é uma coisa tão simples que eu acho que qualquer católico hoje consegue cumprir, né, esse preceito, né, para que a gente alcance a indulgência, né. Lembrar que hoje está tendo confissão, né? Após aqui, quem puder ir para a confissão, é para ter, né? Se o Recopos que está pedindo confissão, se não estiver na igreja, não sei o que. Mas se você não conseguir hoje, você pode confessar amanhã também, né? É só ir na intenção. Exatamente. E, bem, outra coisa, lembrar também que para que essa indulgência seja completa, você tem que participar hoje também da procissão, né? Lembrando que hoje, diferente de muitas procissões, não vai acontecer antes da missa, mas depois da missa. O Santíssimo vai transladar... Você sabe o itinerário da procissão? Não sei. Eu perguntei ao Padre Diogo, mas ele não respondeu. Mas assim, vai, né, transladar aí pelas ruas de Limoeiro. E o diferente de hoje é porque vai ser depois da missa. Eu escutei uma explicação muito interessante. É porque o Santíssimo vai estar exposto, né, no ostensório e vai estar em nós, porque nós já vamos ter comungado. Então, é o corpo de Cristo ali no ostensório e dentro de nós que vamos estar na procissão, se Deus quiser. Também tem uma novidade, que é
lá dentro da igreja, parece que fizeram um tapete, né? Isso. De Alvenaria? não, Não? Geralmente tem essa de tradição. pó de serra, Pó né? de serra Ah. é uma tradição, né, antiga que foram. Cultivado, né? A gente vê nas grandes cidades aí que fazem Sim. no meio da rua, né? É. Isso, Aquele tapete grande, né? Para passagem do. Onde Estão fazendo hoje em Brasília e Santa Catarina os maiores nas tapetes, posso capitais, dizer. né? Nas capitais do país, assim, todas as capitais, assim, e em muitas cidades também, né? Depende muito da. Na verdade, essas coisas assim, dependem muito do povo, né? Mais do povo, Do né? povo, né? É quem tem tempo para ir. Não é o sacerdote exatamente que vai lá fazer, é o povo, é aquela devoção, né? É, hoje pela manhã parece que onde tinha a cidade bastante é mais gente devota, ajudando lá, né? Para fazer o tapete. Mas eu não sei se é só dentro da igreja ou se começa no patamar, né? Não sei, eu não tive lá no final, mas pelo menos se tiver dentro da igreja já é um começo, né? Já, sim, É com uma grande certeza. iniciativa. Beleza, galera. E seu Jota, tem uma última pergunta aqui. Com relação aí da pastoral, pastoral não, o Apostolado da oração. Que eu quero falar mais de pastoral, que minha cabeça. É porque você tá, assim, você agora só é da Pascom, né? Então você só... Tô todo Ah, pastoral. tá todo pastoral. Mas E nós estamos aqui também pastorando ele, para ver se ele estamos se apruma. pastorando. Eu queria saber do senhor como é que se dá as participações, a partir de que idade, quantas, por exemplo, tipo, se tem alguma idade limite, meninos e meninas podem participar, A idade mínima, né? Para pessoas que já são, quer dizer, quem não é crismado, algo desse tipo, o seu Jota? Não existe restrições assim com relação a ser uma pessoa separada ou viúvo. Agora, eu não posso lhe dizer com certeza, mas eu acredito que seja a partir dos 18, né? Porque é quando você pode decidir assim, a sua vida, a partir dos 18 anos. Eu não tenho conhecimento de crianças participando, não, sabe? Geralmente eu vejo mais Mas os adultos. eu me lembro aqui, eu acho que tinha o MEG, Movimento Eucarístico Jovem, fazia parte, não, assim, não era vamos dizer assim, um braço do apostolado da oração, assim, sendo para os jovens. Era muito presente, mas era mais assim no sentido de participar das missas, dos entendi. cânticos, etc. Certo. Mas eu acho que tem gente com menos de 18. Por isso que eu não gosto de responder o que eu não sei. Né? Exato. Mas assim, pela lógica, seria tipo assim, pessoas aptas a receber a Eucaristia. Com certeza. Vamos dizer assim, você for separado, né? Se você não tiver uma vida, mesmo que você seja separado, mas se você não vamos dizer assim, você não tiver apto, né, para receber a Eucaristia, então não tem como você fazer, porque eu acho que o primordial, básico, né, para participar do apostolado da oração é você realizar a comunhão eucarística, né? Com certeza, com certeza. Mas assim, quem sabe de outra vez eu trago essa informação mais segura. Pois já está convidado para vir de novo, viu? Eu agradeço muito, assim, a todos vocês três aí, o Gleidson, né? O Steve e o Ângelo, pela participação neste programa, porque eu tive a oportunidade de divulgar o apostolado da oração. Tanto como é importante o dia de Corpus Christi, como também o apostolado da oração. Todos dois são muito importantes, né? Então, eu agradeço a vocês o convite e eu jamais deixaria de vir aqui, meu humilde conhecimento, de vir dizer alguma coisa com relação a esses dois assuntos que eu considero da mais alta relevância dentro da Igreja Católica. Muito obrigado, seu Jota. Olha, semana passada a gente recebeu o seu Paulo César, né, que é o responsável diocesano pelo Texto dos Homens. E hoje o seu Jota aqui, que é do apostolado da oração. É o vice-coordenador, né? Então, tem uma verdadeira aula para quem não sabia. Nós estamos aqui só trazendo as autoridades. Só as autoridades estão vindo aqui e sentando aí com a gente para bater um papo. E aqui, gente, a gente agradece mais ao pessoal, mas antes de encerrar, seu Jota, nosso muito obrigado. Os meninos têm mais alguma pergunta a fazer? Não, eu no momento só quero agradecer, né? Agradecer a presença aqui, a disponibilidade do seu Jota Carvalho, né?
que a gente conhece ele aqui. Ele não me conhecia, mas eu já acompanhava, né? Veio como que ele é uma pessoa toda a vida participou da igreja, né? E foi muito forte no SCC, né? Tem a história dele aí no SCC, de como ele ajudou o SCC aqui de Limoeiro. E também agora o apostolado da oração, né? Então, agradecer ao seu J. Carvalho aí, sua missão, e sinta-se convidado para vir outra vez aqui partilhar e conversar com a gente, né? Nós estamos aqui, é um momento de aprendizagem, né? Muito interessante e espero ter o senhor aqui de novo com a gente. Pois muito obrigado. Ângelo, você quer falar alguma coisa mais, meu querido? Você tava aí todo olhando pra câmera, eu vi. Não, é porque eu já conhecia J. Carvalho por nome, poucas vezes eu vi ele aqui em Limoeiro, né? Conheci mais os filhos dele, que foram meus colegas de classe, ali na escola normal, o Carlinhos, a Ana. Os outros eu não tive o prazer de conhecer, mas todos moravam ali perto da prefeitura, né, Jota? Hoje onde é a clínica de Renato. Exatamente. Minha casa era ali. Pois é, só isso mesmo para falar. Beleza, seu Jota, muito obrigado, viu, senhor? E sinta-se convidado para vir mais vezes. Tá bom, obrigado. Valeu, galera. Então aqui a gente encerra esse nosso 9º episódio do Tempos Católicos e a gente volta semana que vem, se Deus quiser, em mais um episódio.